Nós já fizemos a introdução sobre a importância de finanças pessoais. E aí, lá na aula de finanças pessoais, eu te falei, bom, vamos lá no médico tirar um raio-x. Ou seja, o raio-x é como que eu estou hoje. Esse raio-x dentro do tema finanças pessoais chama-se balanço patrimonial pessoal, né? Ou familiar, como queiram, né? Que a gente pode unir o da família, né? Fazer o marido e esposa junto, companheiros juntos, enfim, como... Ai, meu cotovelo, minha sogra me ama, como queiram, tá? E então, na prática, a gente vai, então, bater essa fotografia, esse raio-x sobre onde eu estou hoje, que é justamente isso que vai entregar, o balanço patrimonial. A partir de onde eu estou hoje, eu vou criar um plano, que é a próxima aula, nessa trilogia, né? Introdução, raio-x e para onde eu vou, que é a próxima aula. Então, ele é uma fotografia de hoje, né? Estática, parada, sobre os meus ativos, ou seja, os meus direitos, as minhas dívidas, que são os passivos, e o meu patrimônio líquido. Aí, olha só, o que é o patrimônio líquido? Pensa comigo o seguinte, tá? Então, eu tenho então eu tenho, pegar em verde aqui, né? Ativos, passivos e patrimônio líquido. Presta atenção comigo no seguinte, tá? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho um ativo, tá? Meu único ativo seja uma casa, ok? Uma casa. Essa casa, vamos supor que valha 500 mil reais, ok? Esse é o meu ativo. Só que dessa casa aqui, vai ficar muito grande isso aqui, né? Então, o meu ativo é uma casa e essa casa vale 500 mil reais, ok? Esse é meu ativo, meu patrimônio, beleza? Legal. Só que dessa casa eu tenho um passivo, uma dívida com o banco, financiamento imobiliário, de 200 mil. Então eu chego no meu patrimônio líquido. Isso aqui na faculdade me explicavam de um jeito tão difícil, mas olha como é fácil. O que é o patrimônio líquido? Patrimônio líquido, patrimônio descontado, ou seja, nada mais é do que o meu patrimônio descontado das minhas dívidas. Patrimônio líquido, patrimônio menos as dívidas. Então, se eu tiver que vender tudo, ok? E pagar todas as minhas dívidas, quanto que eu fico? Patrimônio líquido. Então, qual que é o meu ativo? 500 mil, menos o passivo de 200, que é o que eu devo, meu patrimônio líquido é de 300 mil. Patrimônio líquido, patrimônio liquidado, patrimônio vendido. Quitei todas as minhas dívidas e vendi o que eu tinha. Esse é meu patrimônio líquido, ok? Que é o ativo menos o passivo. Ou seja, tudo que eu tenho menos o que eu devo, tá bom? Só que você vai enxergar que não adianta só eu tirar um raio-x do meu corpo. Eu preciso tirar um raio-x e fazer um exame de sangue para ver alguns indicadores. Os índices de saúde financeira são o meu exame de sangue, né? Então aqui é o meu raio-x, minha fotografia, e os índices nada mais é do que o exame de sangue, que complementam o raio-x. Fala aí, tubarão, deixa eu invadir rapidinho a sua aula, porque eu tenho um recado bem importante. E eu, se fosse você, prestaria muita atenção. Olha só, no dia 9 de março, segunda-feira que vem, às 20 horas, aqui neste canal do YouTube, eu farei uma super live, onde eu irei entregar o caminho para você ser aprovado ou aprovada nas novas certificações da Anbima. No que eu tô chamando de missão Anbima. Você sabe, missão dada é missão cumprida. Então, posso te pedir para participar junto comigo dessa missão? 9 de março, 8 horas da noite. Vou dar o caminho. Clica aqui embaixo para você não perder de jeito nenhum. A nova aprovação das novas certificações estará nessa live e eu quero você comigo. Deixa eu trazer isso aqui na prática para você. Então, isso que eu expliquei ali antes, né? Os ativos é todos os meus bens e direitos, né? Dinheiro que eu tenho, investimentos, sempre você vai colocar em ordem de liquidez, tá? Em cima o mais líquido, ou seja, dinheiro em espécie, depois numa poupança, por exemplo, depois o carro, depois imóvel, etc, tá? Bens, imóveis, direitos a receber, tudo isso é meu ativo. E aí depois você tem meu passivo, passivo de curto prazo, financiamento de curto prazo, dívidas de curto prazo, consignados, obrigações futuras, tudo que eu devo, e vou chegar no patrimônio líquido. Se eu tenho patrimônio líquido maior que zero, tô construindo, tô gerando riqueza. Se eu tenho igual a zero, tô frágil, porque tudo que eu tenho, eu devo. Então, tenho uma casa de 500 mil e devo 500 mil pro banco, 0 a 0. E se eu tô com patrimônio líquido negativo, é sinônimo de alerta. Ou seja, caramba, aquele cara anda num carrão.
Caramba, aquele cara tem uma casa muito grande, mas ele deve para o banco não só a casa, o carro, um pedaço deles, não tem como ele ver mais do que eles valem, mas um monte mais de dívida. Estou com patrimônio líquido negativo, tá bom? Então, dito isso, vamos aqui para a vida real e entender quem são os indicadores, tá? Porque, de novo, você vai entender ali depois que eu só com balanço patrimonial não consigo, só com raio-x não consigo ver se o cara tá bem. Então, indicador de liquidez imediata. Liquidez imediata se eu tenho liquidez agora, ou seja, dinheiro disponível dividido por dívidas disponíveis. Minha capacidade de pagar emergências, abaixo de um risco. Na prática você vai entender um pouco mais isso aí, tá? Liquidez corrente, ativos de liquidez rápida, ok? Não somente dinheiro, ok? Dividido por dívida de curto prazo. Capacidade de enfrentar o curto prazo, acima de um saudável. Por quê? Quer dizer que para cada um de dívida eu tenho mais de um, ok? Grau de endividamento, passivos menos ativos, quantidade do patrimônio que eu devo, né? O quanto o meu total dos carros é financiado por dívida. Quanto maior o índice, maior o risco, mas eu devo. Comprometimento de renda. Quanto que da minha renda é destinado para pagar dívidas? Acima de 30%, risco. Ou seja, mais de 30% do que eu ganho já vai em dívida. Eu nem pego aquele dinheiro. Autonomia financeira. Quantos meses a pessoa vive sem renda? Tem que ter pelo menos 3 meses para uma reserva de emergência que chama, né? Então, pô, caramba, eu tenho aqui o meu custo mensal de 10 mil, eu tenho que ter uma reserva pelo menos de 3 meses, 30 mil, tá? Índice de poupança, quanto eu consigo poupar, valor poupado sobre a renda, traz a disciplina de acumulação. Pelo menos 10 a 20% é um índice saudável. Dito isso, muito mais que ler os índices, né? Deixa eu botar uma vida real para você aqui, de uma família que tem uma renda de 12 mil reais, que é uma renda boa, ou uma pessoa, como queiram, só consegue poupar só 100 reais. Caramba, cara, só isso que ele consegue poupar? Tem família que nem consegue poupar nada. Bom, vamos entender então o funcionamento dessa família aqui. Primeiro, eu trouxe o balanço patrimonial dessa família. Então, olha como é a vida real acontecendo aqui na prática, tá? Então, de novo, os ativos, eles se organizam no balanço por ordem de liquidez, né? Aqui mais liquidez, vão baixando com menos liquidez. Você pode ver, por exemplo, eu começo com conta corrente, que é dinheiro praticamente, tudo bem? Aí depois eu finalizo em apartamento, que é o mais demorado para eu vender, né? No meio tem carro. Então aqui eu vou demorar, mais demora para vender. Menos liquidez, portanto, tá? Beleza? Legal. Então vamos lá. Essa família ou essa pessoa tem... Olha como é bem prático isso aqui. Você pode fazer o seu, inclusive. Tem 4 mil reais na conta corrente do banco A, 8 mil na conta corrente do banco B. Tem um Tesouro Selic, que tem liquidez diária de 4 mil. Um fundo DI, que também, em geral, tem liquidez diária de 6 mil. Então ele tem ativos de alta liquidez, ou seja, que ele pode resgatar a qualquer momento, 22 mil reais. Então, o balanço se subdivide nessas subdivisões, tá? Pô, beleza, Lucas, 22 mil reais, posso resgatar a qualquer momento. Depois, ele tem, olha como é vida real aqui, gente. Ele tem um Onix, que vale 60 mil, nem sei se o Onix vale 60 mil ou não, mas eu inventei aqui. Ele também tem um fundo de ações D mais 60, ou seja, fundo DI é diário. Eu tenho um fundo que leva 2 meses para eu receber, 10 mil reais. Então, em ativos de baixa liquidez, que não rapidamente transformarei em dinheiro, 70 mil. E também tem o meu apartamento, que eu moro, que vale 350 mil reais. Total do meu ativo, 442 mil reais. Pô, caramba, é um bom ativo, né? 442 mil reais, legal, né? Tem ali seu carro, tem seu apartamento, né? Eu botei moradia, porque às vezes pode ter apartamento para aluguel, tá? Não sei se vai ter mais de um apartamento, um é para aluguel, por exemplo. Então, pô, legal, esse é o patrimônio do cara, tem algum dinheirinho investido, né? Mais dinheirinho investido aqui, beleza. Vamos ver o que ele tem nesse raio-x de dívida, lembrando, né? Dívida é a foto hoje. Então, já fechou a fatura do cartão, por exemplo, eu devo 6 mil pro 4 mil para o Master, devo 6 mil para o Visa. Isso são o que a gente chama de passivos, dívidas de curto prazo. Por quê? Vencíveis em menos de um ano, né? Já embaixo tem o financiamento imobiliário, então começa a ver, o meu apartamento já não é quitado, porque eu tenho esse financiamento imobiliário aqui, né? Mas financiamento imobiliário é de longo prazo, né?
mais de um ano, tá aqui passivo longo prazo, porque é, sei lá, 10 anos, 20 anos, enfim, tem uma parceria de 1.500, mas enfim, o que considera nesse raio-x é a minha dívida, está vencendo agora ou depois. Então as de curto prazo vencem até um ano e as de longo prazo em mais de um ano, tá bom? Pô, Lucas, beleza, tô simplificando tudo aqui pra gente conseguir entender. Tá, Lucas, beleza. Se o meu patrimônio líquido, né, ou seja, patrimônio líquido, ou seja, tudo que eu tenho depois de pagar as minhas dívidas é ativo menos passivo, o meu patrimônio líquido é 282 mil reais. Né? Então, todo o meu ativo, olha os índices aqui acontecendo na prática, menos o que eu devo, 282 mil reais. Pô, Lucas, legal, bacana. Mas será que isso aqui quer dizer dinheiro no bolso de fato? Perceba agora porque que só o raio-x, que é o balanço, essa foto, ele não consegue me dizer se eu estou bem financeiramente ou não. Pô, eu tenho riqueza, eu tenho construções de patrimônio, meu patrimônio líquido é maior que zero. Né? Não é 0 a 0, não devo tudo que eu tenho e nem negativo. Tá bom. Mas o que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, olha só, de só analisar o balanço patrimonial. Vamos supor que, olha só, eu, Lucas, tenha o meu único patrimônio seja uma casa. Essa casa vale 1 milhão de reais. E vamos supor que o Lucas tenha de dívida só 10 mil reais. Ou seja, não tenho dívida esse aqui é o total do meu ativo, tá? Não tenho dívida do financiamento da casa, já quitei. Só tenho uma dívida de 10 mil reais, que é o meu passivo, que é do cartão. Só que eu não tenho R$1 em conta, que faria parte do ativo, né? Não tenho R$1 em depósito de alta liquidez. O que é o problema aqui? O problema é o seguinte, o meu patrimônio líquido aqui é de 990 mil reais. Mas, e essa é a importância dos índices. Então, PL tá lindíssimo, 1 milhão de PL. Mas eu não tenho dinheiro para pagar minha dívida. Porque o meu ativo está 100% concentrado em algo de baixa liquidez. Como é que eu vou vender minha casa para pagar meu cartão de crédito? Consegue entender? Então, se eu analisasse só o patrimônio líquido, né, só o balanço patrimonial, tá lindo isso aqui. Mas essa é a importância de analisar os índices. Os índices vão me dizer se eu tenho dinheiro para pagar as minhas contas ou não. Então é um exame de sangue que complementa o raio-x. Ok? Então beleza, meu PL tá bonito, né? Tô com 282 mil, patrimônio líquido positivo, legal. Agora, eu vou para quê? Eu vou para os índices. Aqui começa a ter um pouco mais de detalhamento. Então, de novo, patrimônio líquido positivo é lindo, é maravilhoso. No exemplo que eu dei ali antes, eu teria quase 990 mil reais, quase 1 milhão de patrimônio líquido positivo. Mas eu não teria liquidez, porque eu não teria dinheiro para pagar minhas faturas de curto prazo. Naquele exemplo que eu citei ali. Né? Por isso que os índices são importantes, os índices que a gente viu ali antes. Vamos calcular eles, vou pegar aqui minha HP. Ó, minha HP tá aqui. Vamos lá? Primeiro, eu expliquei rápido ali. Por quê? Porque eu preferi explicar aqui com números. Então, índice de liquidez imediata. Imediata é o que eu tenho de dinheiro agora para pagar o que eu devo. Então, o que eu tenho de dinheiro? Vou pegar em verde, o que eu tenho de dinheiro é o que eu tenho em conta corrente. Né? De dinheiro. Claro que dinheiro espécie até vai entrar no seu balanço, mas não é muita realidade. E eu tenho, então, 12 mil para fazer frente de quê? Do que de dívida de curto prazo? 10 mil. Então, eu tenho 12 mil, enter, 10 mil, divide. Ou seja, para cada R$1 de dívida, eu tenho 1,20 de dinheiro. Ou seja, eu tô com índice de liquidez que paga as contas, né? Meio apertadinho ali, né? Mas, pô, paga as contas. Tá apertadinho, tá? Mas paga as contas. Ou seja, diferentemente, lá naquele caso onde eu tinha 1 milhão da casa e devia 10 mil, minha liquidez imediata ia ser negativo. Por quê? Porque eu não tenho 10 mil. Entende? Não tinha dinheiro. Beleza? Já, liquidez. Então, o que é liquidez imediata? O que é liquidez imediata? É o que eu tenho de dinheiro, ok? Versus o que eu tenho de dívida de curto prazo. Tá bom? Beleza, Lucas, entendi. Show. Que mais, Lucas?
Liquidez corrente. A liquidez corrente é um pouquinho mais que a imediata. Imediata é agora. Corrente, ó. Liquidez corrente. Pensa em conta corrente. É algo que não está na minha mão, mas eu posso resgatar. Então ele vai pegar os ativos de alta liquidez. Ok? E vai dividir pelo meu passivo de curto prazo. Então, 22 mil, enter, 10 mil, divide. 2,20. Ok? Ou seja, para cada R$1 de dívida que eu tenho 2,20 para pagar essa dívida com meus ativos de alta liquidez. Aqui, cara, tá razoavelmente confortável. Beleza? Aí a gente vai pro próximo. De novo, tô explicando na prática os exemplos, tá? Os índices, melhor dizendo. Grau de endividamento. Ou seja, quanto que o meu ativo é financiado por dívidas. E aí, aqui é basicamente, né? 442 mil, enter, 160 mil, percentual total. Tá aqui, né? Essa teclinha aqui, ó, percentual total. Ficou duas ao mesmo tempo. Percentual total. Que disso? Quantos por cento esse número é desse? Então, vamos de novo aqui, né? 442, enter, 160, percentual total. 36%. Ou seja, o meu grau de endividamento é 36%. Quanto o passivo representa no ativo? O quanto eu devo, grau de endividamento. Esses índices não precisa decorar nada, é só entender. Liquidez imediata, imediato, dinheiro agora para pagar o que eu devo de curto prazo. Liquidez corrente, o que eu tenho agora mais o que eu tenho, entre aspas, no banco, lá na conta corrente para resgatar rápido. Né? As coisas que são de liquidez alta para pagar as dívidas de curto prazo. Grau de endividamento, quanto eu tenho de dívida versus meu passivo. Ok? Comprometimento de renda. Comprometimento de renda é basicamente o quê? Soma suas parcelas. Então, o que eu tenho de parcela? 10 mil mais 1.500 aqui. Lucas, mas financiamento imobiliário não é dívida de curto prazo. Ela é de longo prazo, porque ela não vence esse ano, né? Mas a parcela eu pago todos os meses, compromete a minha renda. Ok? Então, 11.500. Então, 12 mil, que é a minha renda. 11.500 percentual total. 95%, quase 96%. Ou seja, 96% da minha renda vai para dívida. Então não tem nem muito espaço, essa família tá apertadinha. Cara, tem patrimônio líquido positivo? Tem, mas tá apertadinha ali. Se houver uma emergência, ela não consegue se organizar. Então essa família está sob risco. O que explica também o baixo índice de poupança. O que é índice de poupança? Quanto eu poupo? Ok? Então, pô, cara, 0,8% só eu tô poupando. Que é o quê? É esse número aqui. Eu poupo R$100 só e ganho... Eu poupo R$100 só e ganho 12 mil. Tô poupando 0,8% só. Menos de 1%. Então, poxa vida. O que você precisa entender aqui? É o seguinte. Ah, Lucas, mas aqui nas dívidas aqui, não chega em 11.900, né? Que daria só R$100. Claro que não, porque aqui são as dívidas, né? Não são as despesas. Não é um formulário de despesa, né? Falando de dívidas. Tem mais as despesas do dia a dia, lazer, cinema, etc. Restaurante, que não são dívidas, né? Eles são dia a dia, despesas de custo normal. Né? Então não vai mostrar todas as despesas aqui. Né? Aqui é um raio-x da sua dívida hoje. Gastei o cinema hoje de manhã, não é uma dívida. Tá? Mas a fatura do cartão de crédito, que não estarei no cinema nesse caso, mas a fatura do cartão de crédito já fechada é uma dívida. Tá? Então por isso que não fecha os valores aqui, tá? Porque ele tem mais despesas. O balanço é um raio-x. Faça o seu balanço patrimonial. Agora, isso aqui é muito importante também, tá, gente? O que acontece? Aqui me diz se eu tenho capacidade de pagar minhas dívidas de curto prazo. Naquele exemplo que eu dei antes, eu tinha 990 mil de PL e não tinha dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo. Estou todo imobilizado. Diz meu grau de endividamento. Comprometimento de renda. Aqui tem que ser uns 30%, que seria saudável, tá? Essa família tá esgoelada. Qualquer emergência eu não tenho gente, vai pagar uma franquinha do seguro, vou ter que resgatar dinheiro.
E já que isso aqui é alto, logicamente vai impactar nisso aqui. Eu consigo poupar pouco dinheiro. Ah, Lucas, não teria que ser 5% aqui? Repito. Não, né? Porque comprometimento de renda pega as minhas dívidas versus o que eu tenho de renda. Mas eu tenho outras despesas, né? De novo, cinema, etc. Tá bom? Não são o que você deve de fato. Por isso que os índices são importantes, tá, galera? Então isso aqui é importante porque, de novo, isso aqui é uma simplificação da realidade, mas faça na sua casa pra você. Chegue nesses índices. E aí, ao chegar nesses índices, lembre de, voltar para essa tabelinha aqui. Então, a liquidez imediata, que é o dinheiro versus a dívida. Abaixo de 1 é risco. Liquidez corrente, são os ativos de liquidez rápida. Acima de 1, saudável, porque eu tenho em liquidez, no caso tinha 2,20, lembra? Para cada um de dívida eu tenho 2,20. Grau de endividamento, quanto maior o índice, maior o risco. Ali a gente está a 36, se não me engano. Comprometimento de renda, acima de 30, risco. A gente está com 95. Então, você, como planejador financeiro, tem que dar uma orientação na aula de planejamento financeiro, a gente vai saber sobre isso. Como ajustar isso. Autonomia financeira, que são os meses que eu consigo viver sem renda. Índice de poupança. Imagina, tem que guardar de 10%. A família ali estava guardando 0,8%, se não me engano. Menos de 1%. Ok? E aqui tem as formas como calcular. Não precisa decorar, tá? Expliquei no detalhe ali, no entendimento, você consegue entender cada um deles. Então, por isso que os índices são importantes. Porque, de novo, eu tenho um PL alto, né, bom, positivo, mas essa família, ela tá realmente desorganizada, tá muito esgoelada aqui, vai ter que ou aumentar a renda ou eventualmente cortar um pouco das despesas. Beleza? Dito isso, nosso tio Patinhas, como sempre, né? Nessas aulas desses módulos aqui. Fala aí, tubarão, que demais que você chegou até aqui. Você sabe que a grande maioria das pessoas, não só em aulas, mas não chegam até o final. Elas param na metade, simplesmente assim. Pois bem, se você gostou, deixa o seu like aqui nesse vídeo. E também eu quero te dizer que essa aula aqui faz parte do meu curso completo para as novas certificações da Ambima, que estão todos esses cursos disponíveis lá no meu site, tá bom? Então, super beijo, clica aqui embaixo e vem comigo, porque no meu curso completo você tem acesso a todas as aulas, não só essa aqui. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!